Muito bom dia a todas, muito bom dia a todos. Saudar a Sua Excelência, o presidente, ministro Cristiano Zanin, Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia, decana da primeira turma, o excelentíssimo ministro Alexandre Moraes, ministro relator, a quem eu parabenizo pela dedicação demonstrada ao longo do seu voto. Saúdo meu dileto amigo, o ministro Flávio Dino, que tem um humor especial e isso o torna atraente. Excelentíssimo João Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, senhoras advogadas e advogados que assumiram a defesa dos seus constituintes com extrema excelência, e assim peço vênia para iniciar a minha manifestação. Primeiramente, senhor presidente, gostaria de fazer um introito e depois vou, pelo índice, revelar a Vossa Excelência as questões que eu vou tratar. A missão principal do Supremo Tribunal Federal é a guarda da Constituição, fundamento inabalável do Estado democrático de direito. Dessa ordem, irradia a promessa de igualdade entre todos os cidadãos perante a lei, sem distinções de identidade, de origem social, de condição econômica ou de posição política. Cumpre-nos, enquanto magistrados, zelar pela verticalidade das normas constitucionais e legais no âmbito da vida social, de modo que cada cidadão brasileiro reconheça na Constituição a necessária autoridade que a torna, não apenas um texto, mas uma norma viva, respeitada e eficaz. Em qualquer tempo ou circunstância, a Constituição deve funcionar como um ponto de partida, como caminho e como porto de chegada de todas as indagações nacionais. Como atividade típica deste Supremo Tribunal Federal, a jurisdição diferencia-se sobremaneira das funções legislativa e executiva, especialmente em relação ao seu escopo e aos seus limites institucionais. Ao contrário do Poder Legislativo e do Poder Executivo, não compete ao Supremo Tribunal Federal realizar um juízo político do que é bom ou ruim, conveniente ou inconveniente, apropriado ou inapropriado. Ao revés, compete a este tribunal afirmar o que é constitucional ou inconstitucional, legal ou ilegal, invariavelmente sob a perspectiva da Carta de 1988 e das leis brasileiras. Trata-se de missão que exige objetividade, rigor técnico e minimalismo interpretativo, a fim de não se confundir o papel do julgador com o do agente político. Como ensina o professor Daryl Levinson, a legitimidade da jurisdição repousa na capacidade de seus juízes produzirem decisões qualitativamente distintas daquelas emanadas pelos demais poderes. Os pressupostos da independência e da harmonia entre os poderes consiste precisamente no fato de cada um deles desenvolveu, ao longo do tempo, distintas capacidades institucionais. Com a mesma cautela e responsabilidade que orientam a jurisdição constitucional, deve também o Poder Judiciário exercer sua atuação de igual maneira na esfera criminal. A Constituição da República, ao mesmo tempo que confere a este Supremo Tribunal Federal a posição de guardião da ordem constitucional, delimita de forma precisa e restrita as hipóteses em que nos cabe atuar originariamente no processo penal, como se depreende do seu artigo 102 da Constituição Federal. Trata-se, portanto, de competência excepcionalíssima.
Quando o Estado a exercer tal atribuição, o Supremo aproxima-se, em essência, da nobre rotina desempenhada pelos juízes criminais de todo o país. Passamos, então, a realizar não apenas o papel de intérpretes da Constituição, mas também de condutores de um processo judicial que tem por finalidade maior assegurar a cada réu a plenitude do contraditório e da ampla defesa. Essa função revela a unidade da jurisdição, seja no mais distante juízo de primeira instância, seja na mais alta corte do país. Todos os princípios que regem o processo penal são os mesmos em primeira instância e na instância superior, e encontram a sua razão de ser na dignidade humana e na busca pela verdade judicial. Assim, cada ato processual praticado nesta instância suprema deve refletir não apenas a autoridade institucional da Corte, mas, igualmente, o compromisso ético do julgador com a justiça concreta do caso, reafirmando, diante da sociedade, que a Constituição vale para todos e protege a todos, inclusive e sobretudo no campo sensível da jurisdição criminal. A persecução penal destina-se, assim, a reconstruir fatos que potencialmente se enquadram como crimes em sua feição típica, antijurídica e culpável. O Ministério Público, como titular da ação penal, tem o primeiro ônus de produzir evidências diretas e indiretas que corroborem ou infirmem as hipóteses acusatórias. Para tanto, atua proativamente, com o intuito de transformar a narrativa acusatória em conclusões probabilísticas, acima de qualquer dúvida razoável. Trata-se de tarefa que exige significativo rigor analítico. Afinal, cada elemento de prova, cada detalhe reconstituído pode alterar o mosaico de hipóteses sobre personagens e condutas, exigindo-se da acusação que apresente uma narrativa lógica, temporal e subjetivamente coerente. O juiz, por sua vez, deve acompanhar a ação penal com distanciamento, não apenas por não dispor de competência investigativa ou acusatória, como também por seu necessário dever de imparcialidade. A despeito dessa limitação, o juiz exerce dois papéis essenciais à jurisdição criminal. Primeiro, funciona como um controlador da regularidade da ação penal, contribuindo para que ela se desenrole nos limites dos direitos e garantias constitucionais e legais. Segundo, é o juiz quem tem a palavra final sobre a justa correspondência entre fatos e provas. Ele é quem firma o juízo definitivo de certeza, distinguindo entre as hipóteses acusatórias e aquelas que se encontram amparadas por evidências concretas. Por isso mesmo, a independência do juiz criminal alicerça-se na racionalidade do seu mistério, afastada do clamor social e político dos processos judiciais. Aqui reside a maior responsabilidade da magistratura: ter firmeza para condenar quando houver certeza e, o mais importante, ter humildade para absolver quando houver dúvida. Essa responsabilidade encontra amparo em doutrinas penais e processuais sedimentadas ao longo dos séculos, cujas regras e princípios trazem parâmetros indispensáveis para uma jurisdição racional, coerente e, sobretudo, justa. Como magistrado da mais alta corte do país, formadores de precedentes vinculantes às demais iniciativas e instâncias do Poder Judiciário,
nós laboramos com a plena consciência de que devemos ser exemplo de jurisdição para os mais de 18 mil magistrados brasileiros. Não nos limitamos a decidir litígios isolados. Cada decisão do Supremo Tribunal Federal projeta-se para além das partes do processo, irradiando efeitos normativos e interpretativos que orientarão casos futuros a serem julgados por mais de 90 tribunais do Brasil. Somos, pois, paradigma de interpretação constitucional e farol de coerência jurídica para todo o sistema de justiça. Cada precedente aqui firmado torna-se do patrimônio público da nação, faz parte desse patrimônio, devendo assegurar estabilidade, previsibilidade e segurança à ordem jurídica constitucional. Essa consciência institucional reforça ainda outra dimensão da nossa responsabilidade. A de que o Supremo Tribunal Federal é, para além de cortes da justiça, a bússola de legitimidade constitucional de uma sociedade marcada pela pluralidade de ideias, valores e identidades, mas uma sociedade una em seu clamor por justiça. Cabe-nos, portanto, traduzir essa pluralidade em decisões que, ao mesmo tempo, respeitem a diversidade e reafirmem o império da lei, garantindo que a promessa inscrita em 1988 seja continuamente renovada no presente e projetada para o futuro. É exatamente, senhor presidente, imbuído dessas considerações filosóficas, as quais me acompanham e me guiam nas minhas mais de 4 décadas de judicatura, é que eu passo a análise dos exatos termos da ação penal, a iniciar pelas preliminares, sem antes destacar que, à semelhança de um juiz de primeira instância, analisarei os fatos, provas e consequente adequação física. Vale dizer, se os fatos correspondem a um tipo específico penal. Rememorando meu saudoso amigo pessoal e de congregação acadêmica, o notável advogado Evaristo de Moraes, que, baseado em doutrina sólida do direito penal, afirmou num julgamento vitorioso no século passado que os fatos, para serem considerados crimes, devem encaixar-se na letra da lei penal, como uma luva se encaixa na mão.